E se tudo aquilo que você acreditava sobre força e fraqueza estivesse de cabeça para baixo? E se o silêncio que você sempre julgou como impotência fosse, na verdade, a arma mais letal escondida nas sombras? Imagine um instante em que o empata, tantas vezes visto como vítima, como presa fácil do predador narcisista, atravessa o espelho e revela o lado obscuro que ninguém ousou imaginar. Não se trata de vingança, trata-se de algo mais profundo, mais arquetípico, uma inversão psíquica que abala o inconsciente coletivo. Carl Jung já alertava: aquilo que reprimimos retorna com máscaras mais intensas. O empata, sufocado por anos sob o domínio do narcisista, guarda em silêncio uma fúria simbólica, uma energia latente que não pode ser domesticada para sempre. A questão é, em qual momento essa energia rompe as correntes? E quando isso acontece, o que resta do narcisista que acreditava ter o controle absoluto? E batalha não é física, mas psíquica. Uma guerra subterrânea em que o mais frágil se revela como o mais perigoso. Mas será que o empata realmente sabe a força que carrega? Ou será apenas um reflexo temporário, uma centelha que, ao se acender, pode consumir tanto o opressor quanto a si mesmo? Jung diria que o perigo não está no confronto, mas na sombra que se liberta sem ser compreendida. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio pode ser uma chave que abre portas para abismos insondáveis. O empata que desperta pode se tornar libertador ou carrasco. A pergunta que fica é: qual caminho será escolhido? Enquanto isso, o narcisista, tão acostumado ao palco, às luzes e à manipulação, não percebe o enredo oculto que se forma nos bastidores. Como um ator que acredita ser o protagonista eterno, ele não vê o instante em que sua narrativa se desmorona diante da plateia invisível do inconsciente. O empata deixa de ser espectador e escreve o roteiro com tinta invisível, preparando a cena em que o predador é exposto, despido de suas máscaras, diante de um espelho que não perdoa. E aqui começa o labirinto, um jogo psicológico que não segue as regras comuns, onde o que parecia fraqueza se torna estratégia e o que parecia domínio se transforma em desespero. Não é apenas uma história de vitória e derrota, mas o despertar de forças ancestrais que Jung descreveu como inevitáveis quando a sombra encontra a consciência. E você, espectador, está prestes a testemunhar o momento em que o empata vira o jogo e destrói o narcisista, mas de uma forma que ninguém jamais imaginou. A questão é, estará preparado para ver o que acontece quando a sombra finalmente assume o palco? Há um instante silencioso em que o empata, sempre acostumado a carregar dores alheias, percebe algo diferente no próprio reflexo. Não é apenas cansaço, não é apenas a sombra do narcisista projetada sobre ele. É um lampejo que vibra no fundo dos olhos, como se algo esquecido despertasse depois de anos enterrado. Esse instante não grita, não exige, não se impõe. Ele apenas existe e já é suficiente para desestabilizar o equilíbrio frágil que sustentava toda a manipulação. O narcisista, confiante em suas máscaras, acredita que domina cada espaço da relação. Ele pensa que cada palavra sua é uma corda invisível amarrada ao coração do outro. Mas a corda não é mais firme. Há uma tensão subterrânea que ele não enxerga, um movimento invisível que cresce, como raízes rompendo lentamente o concreto. O empata começa a sentir que seu silêncio não é submissão, mas preparação. Carl Jung diria que esse é o momento em que a sombra deixa de ser apenas sombra. Aquilo que foi reprimido, negado e sufocado retorna com uma força avassaladora, não como vingança, mas como compensação psíquica inevitável. O empata, ao longo dos anos, absorveu tanto veneno que acabou destilando um antídoto em sua própria alma. E agora, esse antídoto começa a se espalhar, transformando ferida em força. É perturbador pensar que a fraqueza pode conter a semente da destruição. O narcisista, ao acreditar que tinha pleno controle, não percebeu que estava alimentando um fogo oculto. A cada humilhação, a cada manipulação, a cada silêncio forçado,
Algo era depositado no inconsciente do empata, um tesouro sombrio que só poderia ser acessado no momento exato. A pergunta é, quando esse momento chega, o que acontece? Com o equilíbrio das forças, o empata, que tantas vezes se viu como vítima, começa a sentir o peso de uma revelação. Ele nunca foi totalmente frágil. Sua sensibilidade, tantas vezes vista como fraqueza, sempre foi também sua forma de perceber o que o outro não queria que fosse visto. Ele enxerga fissuras, escuta silêncios, percebe vibrações. O narcisista ignora isso, porque confunde sensibilidade com vulnerabilidade. Mas é justamente aí que mora a virada. Jung descreveu que a psique busca equilíbrio. Quando um polo domina demais, o outro começa a se manifestar de maneira implacável. O narcisista acreditava ser absoluto, dono da narrativa, mas o inconsciente não tolera extremos por muito tempo. O empata, sem perceber, se tornou o receptáculo dessa energia compensatória. E agora, a balança se inclina de forma quase imperceptível, mas inevitável. Há algo quase mítico nesse despertar. É como se o herói silencioso, tantas vezes ignorado na narrativa, começasse a emergir da penumbra, não como um guerreiro ruidoso, mas como uma força que se revela de dentro para fora, sem precisar gritar. O empata não anuncia que vai destruir o narcisista. Ele apenas respira diferente, olha diferente, se movimenta de outro modo. E isso já é o suficiente para plantar medo onde antes havia arrogância. O narcisista, acostumado a dominar pela previsibilidade de suas armadilhas, não entende a nova vibração. Ele busca sinais familiares, tenta repetir padrões, mas algo não se encaixa mais. É como se estivesse tentando manipular um espelho que agora devolve imagens distorcidas. O que antes era controle, agora é confusão. O que antes era certeza, agora é dúvida. E essa dúvida é o começo da ruína. O empata, em sua aparente fragilidade, começa a perceber que não precisa lutar com as mesmas armas. Não é o jogo do narcisista que deve ser jogado, mas outro jogo, oculto, invisível, psicológico. O simples ato de não reagir como antes já desarma o predador. O silêncio que antes era submissão, agora é enigma. E nada assusta mais o narcisista do que um enigma que ele não consegue decifrar. E assim o primeiro movimento acontece. Não um grito, não uma explosão, não uma vingança, apenas uma mudança sutil, quase imperceptível, mas que altera tudo. O empata começa a se ver não como vítima, mas como detentor de uma força silenciosa, profunda, enraizada. E o narcisista, pela primeira vez, sente o peso de algo que não consegue controlar. O jogo está mudando e ele sequer entende como. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O silêncio do empata começa a se tornar insuportável para o narcisista. Aquilo que antes era um terreno fértil para manipulações, agora se converte em terreno árido, onde suas sementes de controle não germinam mais. Há algo estranho, quase ameaçador, na calma que o outro transmite. O empata não precisa dizer nada. Sua ausência de reação já funciona como espelho, refletindo ao narcisista a própria fragilidade que ele tenta ocultar do mundo. Carl Jung ensinava que aquilo que mais tememos nos outros é, na verdade, o que recusamos enxergar em nós mesmos. E aqui se revela o paradoxo cruel. O narcisista, ao ver sua estratégia falhar, começa a ser confrontado com o próprio vazio. O empata, ao não reagir como esperado, deixa-o diante de si mesmo. E esse é o pesadelo do narcisista. Encarar a própria sombra sem ter alguém sobre quem projetá-la. Aos poucos a energia muda. O empata não precisa levantar a voz, nem acusar.
nem atacar. Sua simples presença já se torna uma ameaça implícita. É como se tivesse atravessado uma fronteira invisível e, sem esforço aparente, começasse a desmantelar a estrutura psicológica do outro. Cada gesto contido, cada olhar sereno, cada pausa no meio da conversa revela uma força que não pode ser manipulada. É o poder do inconsciente emergindo em estado bruto. O narcisista tenta insistir em suas velhas táticas. Ele repete mentiras, inventa histórias, cria armadilhas emocionais. Mas algo não funciona mais. É como se estivesse falando para um muro ou tentando controlar um rio com as próprias mãos. O empata não entra mais no jogo. Ele observa, respira, espera. E nesse esperar há um poder que o narcisista não consegue entender, porque não se pode controlar aquilo que não reage como previsto. É nesse ponto que a inversão começa a ficar evidente. O empata percebe que cada tentativa de manipulação que falha não apenas o liberta, mas enfraquece o predador. O narcisista, sem plateia, começa a se perder em suas próprias encenações. O palco onde sempre brilhou se torna vazio, e o eco de sua própria voz é tudo o que resta. O empata, em silêncio, assiste à queda lenta e inevitável de quem acreditava ser intocável. Jung falava sobre a necessidade de integrar a sombra, e talvez seja exatamente isso que o empata esteja vivendo. Ao enfrentar o narcisista, ele não apenas enfrenta o outro, mas também a parte de si que permitiu ser dominada por tanto tempo. Esse confronto não é apenas externo, é interno, profundo, quase mítico. É um rito de passagem, uma travessia pela noite escura da alma, onde a fragilidade se transforma em poder. O narcisista, nesse cenário, não percebe que já perdeu. Ainda acredita que pode recuperar o controle, que basta encontrar a palavra certa, a manipulação perfeita, o ataque fulminante. Mas cada tentativa é mais fraca que a anterior. O empata não precisa vencer em batalha direta. Ele já venceu pelo simples fato de não estar mais aprisionado no enredo escrito pelo outro. A liberdade silenciosa é a maior derrota do manipulador. A tensão se intensifica. O empata sente pela primeira vez que o peso da submissão começa a se dissipar. É como se uma nova energia percorresse seu corpo, trazendo não apenas alívio, mas também estranheza. Afinal, quem ele é sem as correntes? Quem ele se torna quando não é mais definido pela dor imposta pelo narcisista? A liberdade assusta, tanto quanto liberta, porque exige uma nova identidade, ainda desconhecida. E é nesse ponto que a narrativa ganha contornos sombrios. O empata percebe que, ao destruir o poder do narcisista, precisa lidar com os escombros dentro de si. O veneno acumulado não desaparece de imediato. Ele precisa ser metabolizado, compreendido, integrado. Não se trata apenas de quebrar as correntes externas, mas também de limpar as correntes internas. A vitória não é apenas sobre o outro, é sobre si mesmo. O narcisista, desesperado, não entende como perdeu o controle, mas o empata, agora desperto, sabe que o verdadeiro jogo nunca foi externo. O campo de batalha sempre foi a psique, e nesse terreno, a sensibilidade que antes parecia fraqueza se revela como o maior poder. O jogo virou. Mas a destruição que se aproxima não é apenas do narcisista, é de tudo aquilo que o empata já não pode mais carregar. O empata começa a perceber que não é apenas o narcisista que está em queda. Há algo dentro de si que também desmorona, como se paredes antigas se rachassem de dentro para fora. Cada memória de dor, cada silêncio imposto, cada lágrima sufocada retorna, não mais como peso, mas como revelação. É como se a vida inteira tivesse sido um ensaio para esse momento, e agora o palco finalmente se abrisse para a cena decisiva. O narcisista, por sua vez, tenta desesperadamente recuperar o papel central. Ele grita, acusa, inverte, dramatiza, mas quanto mais força coloca, mais vazio se revela. É como assistir a um ator que esqueceu o roteiro no meio da peça. A máscara desliza, a voz falha, o olhar vacila.
E nesse instante de falha, o empata enxerga aquilo que nunca havia visto. Por trás da arrogância há apenas fragilidade, um desespero infantil escondido sob camadas de orgulho. Carl Jung dizia que os símbolos carregam verdades que a mente consciente não suporta encarar. O empata, ao contemplar o narcisista, despido de suas ilusões, não vê apenas um inimigo, vê um reflexo distorcido da própria sombra. Afinal, durante tanto tempo, ele também acreditou que era fraco, que não tinha escolha, que estava condenado a ser manipulado. Essa crença não vinha apenas do outro, mas de dentro de si. E é exatamente essa crença que agora começa a ruir. A tensão cresce como um fio prestes a se romper. O empata sente um poder interno que assusta, como se algo adormecido estivesse sendo libertado. Mas junto com esse poder vem o medo. Medo de se perder, medo de se tornar igual ao opressor, medo de não reconhecer mais a si mesmo. Afinal, o que resta de alguém que construiu sua identidade em torno da dor? Quem é o empata sem a narrativa do sofrimento? O narcisista não entende. Ele insiste em repetir o jogo, sem perceber que o tabuleiro já foi virado. Cada manipulação lançada cai no vazio. Cada acusação ecoa sem resposta, e esse silêncio o enlouquece. O empata parado parece invulnerável. Mas dentro dele, uma batalha ainda maior acontece. Entre a vontade de explodir e a necessidade de se manter inteiro, entre a sombra que deseja vingança e a consciência que busca libertação. É nesse ponto que a jornada deixa de ser apenas interpessoal e se torna arquetípica. O empata não enfrenta apenas o narcisista real diante de si, mas o arquétipo do predador que habita o inconsciente humano. Ele enfrenta séculos de histórias, mitos e padrões que sempre colocaram o sensível como fraco e o dominador como forte. E ao romper esse mito, ele não apenas vira o jogo pessoal, mas rasga uma narrativa coletiva. A presença do narcisista agora já não inspira medo, inspira pena, quase compaixão. O empata percebe que o poder do outro nunca foi real, mas emprestado. Emprestado da própria energia, da própria submissão, da própria crença em sua inferioridade. Ao retirar esse empréstimo, o castelo desmorona. O narcisista não tinha poder, tinha apenas o reflexo do poder que o empata não sabia que possuía. Mas essa revelação não traz apenas alívio. Ela abre feridas profundas, porque se o narcisista não era tão forte quanto parecia, então, por que o empata se deixou aprisionar por tanto tempo? Essa pergunta ecoa como um fantasma interno, mais dolorosa do que qualquer manipulação externa. Não é mais sobre o que o outro fez, é sobre aquilo que foi permitido, e esse confronto consigo mesmo é o mais devastador de todos. Jung ensinava que o confronto com a sombra não é opcional. Cedo ou tarde, somos forçados a encará-la. O empata entende agora que não basta destruir o domínio do narcisista. É preciso olhar para dentro e encarar o vazio que aceitou esse domínio, não como culpa, mas como responsabilidade. A verdadeira libertação não está em derrotar o outro, mas em assumir o próprio poder que sempre esteve oculto. O jogo virou, mas a virada não é apenas o colapso do narcisista, é o nascimento de uma nova consciência. O empata, em silêncio, respira fundo e percebe que não está mais no mesmo lugar. Algo mudou de forma irreversível. E no fundo, ele entende. O caso mais sombrio não é o do narcisista, é o de si mesmo diante da própria sombra. O empata sente o peso de carregar uma vida inteira de silêncios, e cada silêncio agora se transforma em voz interna. É como se fantasmas do passado viessem cobrar uma resposta, exigindo que ele assuma aquilo que sempre evitou ver. A ferida que antes parecia apenas dor começa a se mostrar como portal, uma passagem inevitável para dentro de si, onde o verdadeiro inimigo nunca foi o narcisista, mas o medo de encarar a própria sombra. O narcisista, sem perceber, se torna apenas um catalisador. Ele acredita que ainda trava uma batalha, mas na verdade já se transformou em mero espelho, refletindo o colapso e a ascensão que acontecem dentro do empata. Cada gesto arrogante soa vazio,
Cada manipulação soa repetida como um eco distante de um poder que já não existe. É o fim de um império construído sobre ilusão, ruindo diante da força silenciosa que nunca precisou ser proclamada. Jung dizia que a psique é como uma casa com muitas portas e que cada trauma abre uma nova sala escura a ser explorada. O empata, ao se libertar, descobre que não basta fechar a porta atrás de si. É preciso atravessar cada uma das salas internas, onde memórias, dores e medos o esperam. Essa travessia não é confortável, mas necessária, porque a destruição do narcisista fora de si não terá valor algum se o narcisista interior continuar vivo. A cada instante, o empata se aproxima dessa revelação. O poder que começa a sentir não é apenas libertador, mas perigoso, porque a mesma sensibilidade que o protege também pode devorá-lo. A sombra não se extingue, ela exige integração. E aqui surge a dúvida inquietante. Será que, ao destruir o narcisista, o empata não corre o risco de se tornar aquilo que mais odiava? Essa pergunta se instala como veneno na consciência, impossível de ignorar. O narcisista, fragilizado, percebe a mudança, mas não entende sua origem. Ele sente que perdeu o controle, mas não consegue aceitar. Por isso insiste, repete, suplica em silêncio por uma reação que já não vem. E quanto mais insiste, mais se expõe. O empata em seu silêncio revela verdades que nunca foram ditas, que a manipulação só existia porque havia quem aceitasse ser manipulado e que o poder sempre esteve nas mãos daquele que parecia frágil. Esse é o ponto em que o jogo deixa de ser apenas psicológico e se torna quase espiritual. Não é mais um duelo entre duas pessoas, mas um embate entre forças arquetípicas, a máscara e a sombra, o domínio e a liberdade, o falso self e o self autêntico. O empata sente em seu corpo a gravidade desse momento, como se todo o inconsciente coletivo estivesse assistindo à cena. É o mito vivo acontecendo diante de seus olhos. Mas com a revelação vem também a responsabilidade, porque agora não há mais como voltar atrás. O empata sabe que, uma vez que a consciência desperta, não pode mais fingir que não viu. A ignorância já não é possível, a submissão já não é aceitável. E essa clareza, embora libertadora, também é aterrorizante. Afinal, não há mais desculpas, não há mais culpas externas onde se apoiar. Há apenas a verdade nua da própria alma. O narcisista começa a tremer diante do vazio. Ele percebe que sua força não existe sem plateia e que sua máscara não se sustenta diante de um olhar que não reage. É a maior humilhação, ser visto em sua essência não como queria ser, mas como realmente é. E o empata, paradoxalmente, não precisa dizer nada. Seu silêncio é martelo, é espelho, é sentença. É nesse silêncio que o poder muda de dono. E, no entanto, a vitória não é doce. O empata não sente euforia, não sente triunfo, sente peso, sente gravidade, sente a estranheza de carregar uma nova identidade. Porque a destruição do narcisista é apenas metade do caminho. O que vem depois? Quem ele se tornará agora que não está mais preso à narrativa do opressor? Essa incerteza vibra como um trovão interno, lembrando que toda vitória também exige transformação. O jogo está em seu ponto máximo de tensão. O empata já não é vítima, o narcisista já não é predador. Ambos estão despidos, ambos estão diante da própria sombra. A diferença é que um ainda foge, enquanto o outro começa a aceitar, e é nessa aceitação que reside a verdadeira virada. O caso mais sombrio não é o colapso do narcisista, é o nascimento de uma nova consciência que jamais poderá ser apagada. O empata sente que cada batida do coração ecoa como um tambor dentro de uma caverna profunda. Não é mais apenas um corpo em silêncio, mas um universo inteiro que pulsa debaixo da pele. A sensação é de estar no limiar de algo grandioso e aterrador, como se um portal estivesse prestes a se abrir. O narcisista já não tem rosto definido, ele se dissolve em arquétipo, em símbolo, em sombra coletiva que finalmente se revela.
O narcisista insiste em existir, mas sua presença se torna cada vez mais irrelevante. Ele tenta forçar narrativas, mas suas palavras já não encontram solo fértil. Cada frase se desfaz no ar como fumaça diante do vento. O empata não se opõe, não responde, não luta, apenas observa. E nessa observação há uma força que desarma qualquer tentativa de manipulação. É o olhar que vê além da máscara. É a visão que rasga o teatro e alcança o que nunca deveria ser visto. Carl Jung dizia que nada é mais assustador para o ser humano do que olhar para dentro de si e reconhecer o que sempre foi negado. É exatamente isso que começa a acontecer. O empata, antes cativo, percebe que não era apenas vítima, era cúmplice inconsciente da própria prisão. Essa revelação pesa como chumbo, mas também liberta como fogo, porque, ao assumir a responsabilidade, ele retira do narcisista o último resquício de poder. A energia no ar é quase insuportável. Há um campo invisível que parece apertar o espaço, como se o ambiente inteiro fosse testemunha de um ritual secreto. O empata sente medo, mas é um medo diferente. Não mais o medo do outro, mas o medo de si mesmo, do que pode se tornar, do que pode libertar ao aceitar a sombra. É um medo que paralisa e, ao mesmo tempo, convida a atravessar o limiar. O narcisista, desesperado, começa a perceber que já não tem para onde correr. Ele se agita, cria cenários, inventa culpas, mas nada surte efeito. É como um ator sozinho, em um palco vazio, repetindo falas para uma plateia que não existe mais. O empata já não ocupa a posição de espectador submisso. Ele se tornou o palco, o silêncio, o espelho. E isso é insuportável para quem sempre viveu de reflexos externos. O empata, no entanto, não sente triunfo. Sente um peso quase cósmico, como se carregasse nas mãos a tarefa de reescrever uma história antiga. Não é apenas sua vida que muda, mas a narrativa de todos aqueles que foram chamados de frágeis, de sensíveis, de submissos. A virada não é apenas individual, é coletiva, arquetípica, como se o inconsciente humano inteiro estivesse vibrando diante dessa inversão. Mas junto com essa consciência vem a tentação, porque ao tocar esse poder oculto, o empata percebe que também poderia se tornar aquilo que destruiu. A fronteira entre libertação e tirania é fina, quase invisível, e essa percepção é perturbadora. Será que a sombra aceita ser integrada sem exigir um preço? Será que é possível destruir o narcisista sem carregar para dentro de si os mesmos mecanismos de controle e manipulação? O silêncio se torna um campo de batalha invisível. O narcisista fala, grita, acusa. O empata apenas olha, e nesse olhar mora a sentença não pronunciada. A destruição já aconteceu, mesmo que o outro não perceba. Mas a destruição não é apenas dele. Algo dentro do empata também está ruindo. As velhas narrativas, os papéis que assumiu, as identidades que carregou. O vazio cresce, e com ele cresce também a pergunta que ainda não tem resposta. Jung alertava que o inconsciente, quando despertado, exige coragem para ser atravessado. O empata entende que não pode parar nesse ponto, que a destruição do narcisista é apenas o início de uma travessia muito mais perigosa. A travessia para dentro de si, onde o verdadeiro confronto ainda o espera. Porque o caso mais sombrio não é o inimigo externo, é a escuridão que habita no coração de cada um. E é nesse ponto que a narrativa permanece suspensa. O empata está diante da porta. O narcisista já não é ameaça, mas a sombra interior ainda aguarda, silenciosa e faminta. O ar pesa, como se o tempo tivesse parado. O espectador sente que algo decisivo está prestes a acontecer, mas não sabe o quê. E é nessa suspensão, nesse quase, nesse abismo prestes a se abrir, que a espiral se encerra, não como conclusão, mas como convite para atravessar o desconhecido. O empata sente que o tempo se dilata, como se cada segundo carregasse a eternidade de uma vida inteira.
O espaço ao redor parece se dissolver, restando apenas duas presenças, a sua e a sombra que o observa de dentro. Não é mais o narcisista externo que ocupa o centro do palco, mas o reflexo interno que emerge em silêncio, exigindo ser reconhecido. O verdadeiro confronto começa onde a linguagem falha. O narcisista, do lado de fora, se perde em um teatro que já não convence. Ele repete falas decoradas, move-se como marionete sem fio, e sua presença vai se tornando cada vez mais transparente, quase espectral. O empata percebe que não luta mais contra um inimigo real, mas contra a ideia de um inimigo que sempre carregou consigo. É essa percepção que dói mais do que qualquer ataque. O reconhecimento de que a prisão era, em parte, construída pelo próprio coração. Carl Jung dizia que o encontro com o inconsciente é sempre perigoso, porque obriga o ser humano a encarar aquilo que mais deseja esconder. E o empata agora está diante desse abismo. Ele sente o peso das máscaras que usou para sobreviver, os pactos silenciosos que fez para evitar a dor, os momentos em que calou verdades para manter vínculos que já estavam podres. Tudo isso retorna, não como acusação, mas como cobrança inevitável. O silêncio cresce como uma parede invisível. O narcisista já não tem poder, mas a sombra que surge no interior do empata é implacável. Ela não acusa, não pune, não grita, apenas exige que ele olhe, que ele veja, que ele reconheça. A maior destruição não é a do outro, mas a da ilusão de inocência. O empata percebe que, para sair inteiro dessa travessia, precisará confrontar não apenas a dor sofrida, mas a própria escolha de permanecer. E aqui nasce uma angústia mais profunda. Porque libertar-se do narcisista é fácil diante do desafio de libertar-se de si mesmo. Como quebrar correntes invisíveis, forjadas por anos de crenças e hábitos. Como se desfazer de identidades que, mesmo dolorosas, se tornaram familiares. Essa é a pergunta que começa a corroer, mais densa e mais perigosa do que qualquer manipulação externa poderia ser. O narcisista, agora quase irrelevante, se torna uma sombra pálida no canto do cenário. Ele fala, mas ninguém mais ouve. Ele existe, mas já não importa. A verdadeira batalha não está ali. Está no vazio interno que se abre como um túnel sem fim. O empata sente o corpo tremer diante da vastidão desse vazio, como se cada célula fosse atravessada por uma energia antiga, primal, arquetípica. É uma convocação que não pode ser recusada. Mas com a convocação vem o risco. Jung alertava que, ao entrar em contato com a sombra, sempre há a tentação de se deixar engolir por ela. O empata percebe que não basta reconhecer, é preciso resistir, integrar, equilibrar, porque a sombra não desaparece ao ser vista. Ela permanece silenciosa, esperando pelo momento em que possa dominar, se não houver consciência suficiente para sustentá-la. Essa tensão se torna insuportável. Cada respiração se torna um rito. Cada batida do coração soa como martelo no ferro incandescente da alma. O empata sente que está sendo forjado, queimado, transformado em algo novo. Mas o que exatamente está nascendo? É uma pergunta que ainda não tem resposta. E essa ausência de resposta é o que o mantém preso no limiar, incapaz de avançar, incapaz de voltar, apenas suspenso no vazio. O narcisista, agora espectador da própria irrelevância, assiste ao empata travar sua batalha interior. Ele não entende, não compreende, não participa. É como se tivesse sido reduzido a um fragmento de memória, um detalhe esquecido em uma história maior. O empata percebe, com um misto de alívio e terror, que o verdadeiro inimigo nunca foi o outro. Foi sempre a própria recusa de olhar para dentro. E é nesse instante, nesse silêncio carregado de tensão, que a espiral se fecha em torno do espectador. Não há conclusão, não há catarse, não há resposta. Apenas a sensação de estar no limiar de algo que pode mudar tudo. O empata está
diante do espelho mais sombrio, e o reflexo ainda não se revelou por completo. O jogo continua, suspenso, esperando pela coragem de atravessar o que ainda não foi dito. O silêncio que fica após a batalha não é vazio, é fértil. É nele que germinam as perguntas que nunca ousamos formular em voz alta. O empata, ao destruir a ilusão do narcisista, descobre que a vitória não se escreve em gritos, mas em silêncios que persistem. E é justamente esse silêncio que continua vibrando, como se cada palavra não dita ainda respirasse dentro de quem escuta. O espectador sente que não assistiu apenas a uma história, mas atravessou um espelho, porque as máscaras que caíram diante do empate são, de algum modo, as mesmas que carregamos em nossas próprias vidas. Não se trata de um jogo entre dois personagens. Trata-se do jogo entre aquilo que mostramos e aquilo que escondemos, entre o rosto público e a sombra que sussurra quando ninguém nos vê. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos volta a nos governar por caminhos invisíveis. Talvez seja esse o verdadeiro terror da jornada, perceber que o narcisista não está apenas fora, mas dentro, vestido de velhos hábitos, alimentado por antigas crenças. E reconhecer isso não é derrota, é nascimento. O empata não se liberta porque destrói o outro, mas porque ousa encarar o reflexo mais sombrio de si mesmo. Há uma beleza melancólica em perceber que a fragilidade sempre foi força disfarçada, que a sensibilidade, tantas vezes desprezada, é a lâmina mais afiada contra as mentiras que tentam nos prender. E quando o empata se ergue em silêncio, não é apenas ele que se transforma, é o símbolo coletivo do sensível que renasce, como arquétipo de poder. Mas essa revelação não traz paz imediata, ela traz inquietação, porque exige responsabilidade. Uma vez que vemos a sombra, não há como voltar ao conforto da ignorância. A consciência é uma ferida que sangra e, ao mesmo tempo, ilumina. O empate entende que carregar essa visão é também carregar um peso, o peso de nunca mais se enganar com a própria fragilidade. O espectador, nesse instante, é convocado, não por palavras explícitas, mas por ecos internos. Cada pergunta que ecoou no empate agora reverbera dentro de quem ouve. Onde está minha própria sombra? Qual parte de mim ainda se submete a um narcisista invisível? Que correntes carrego sem perceber? Essas perguntas não pedem respostas imediatas, pedem coragem para permanecer abertas. E é nesse permanecer que nasce a transformação, porque o inconsciente trabalha no silêncio como raízes crescendo sob a terra. Nada muda no instante da revelação. Tudo muda nos dias seguintes, nos pensamentos que surgem sem aviso, nos sonhos que voltam carregados de símbolos, nos momentos em que o coração se aperta sem motivo aparente. A jornada continua muito depois do último frame. Talvez essa seja a lição mais sombria e mais luminosa ao mesmo tempo. A destruição não é o fim, mas a passagem. O empata não se torna herói por derrubar o narcisista, mas por atravessar o fogo da própria sombra sem se perder nele. E ao emergir, ele traz consigo não apenas a vitória, mas a lembrança de que a batalha mais importante sempre acontece dentro. A pergunta que permanece é simples e devastadora. O que você fará com a sombra que acaba de despertar em você? Essa é a semente plantada, o enigma que não pode ser esquecido, a imagem que retorna nos momentos mais silenciosos. Porque a verdade é que todos carregamos um empata e um narcisista dentro de nós. E o jogo continua a cada respiração. E se essa jornada tocou algo em você, não deixe que ela se perca no silêncio. Compartilhe esse eco. Transforme-o em diálogo. Permita que outras pessoas também atravessem esse espelho. Deixe sua marca nos comentários. Curta, inscreva-se e caminhe conosco por essa travessia. Não por obrigação, mas porque algo em seu interior pede continuidade. Porque certas histórias não terminam, elas apenas despertam.